ela sair dali, deixar os seus pais e ir para uma terra que eu te mostrarei. Os irmãos têm alguma ideia do porquê? Aqui, irmãos, o pai de Abraão, ele vivia em grande idolatria. Então, ou seja, aquela nação, naquela época, naquele período, eles tinham muita idolatria. Aí o que Deus queria fazer era abençoar Abraão através do quê? Através da forma exata, da forma correta, da forma que Deus nos instrui a fazermos. Amém? Então, introdução. A família é a origem, é o alicerce da sociedade. Cabe à família o cuidado com a educação, saúde, alimentação e proteção de seus membros. Desde o ventre materno e posteriormente o acolhimento e assistência ao idoso. Aqui nós vemos nessa introdução, a família, ela inicia no ventre e ela se estende até aos idosos. Ou seja, como assim? O meu filho, ele vai ter que cuidar do pai e vai ter que cuidar do seu avô. Por quê? É mandamento de Deus. A palavra de Deus ela nos orienta da seguinte forma: quando nós obedecemos a palavra do Senhor, não é uma das promessas de Deus que nós veremos a terceira geração? Então, ou seja, é promessa de Deus. Mas para que a promessa de Deus ela se cumpra nas nossas vidas, nós devemos ser obedientes a elas. Amém? Tópico 1. A família traz bem-estar para a sociedade. Nunca iremos mostrar a família sozinha, sem a sua razão de ser, que é Deus. A família sempre andou junto à igreja de Jesus e a igreja sempre andou junto à família. Irmãos, para que todos nós compreendamos, para que todos nós entendemos, família forte, igreja forte, família fraca, igreja fraca. Aqui é desse formato que o pastor Valdir traz para nós. Ou seja, porque a sociedade ela é um reflexo das nossas famílias. Não somente nós, como cristãos, mas todos, no modo em geral. E outro detalhe, aqui nós vemos da seguinte forma, que Deus ele abençoa a família para que haja esse equilíbrio. Vamos parar para fazer a seguinte linha de raciocínio. Pense se toda a sociedade fosse 100% mal. O que seria o mundo? Agora pense se 100% fosse abençoado. Não seria o céu na terra? O lugar de Deus, a morada de Deus? Por isso que existe esse equilíbrio. Amém? A sociedade, toca 1.1. A sociedade é agraciada com uma família disciplinada. Porque foi o próprio Deus quem a criou, porque é uma instituição digna de honra entre todas as demais. Hebreus 13:4. Ela não pode ser maculada, desprezada ou ignorada. Para a procriação e perpetuação da raça humana. A forma e a fórmula foram dadas. Para a socialização do homem veio Eva, pois não era bom o homem estar só. O virtual não preenche o vazio do homem, para formar o caráter dos filhos que começa no berço, na infância, num lar acolhedor e repleto de bons modos. Há um ambiente saudável para o crescimento e amadurecimento dos filhos. O exemplo dos pais é primordial. A sociedade e as autoridades deveriam ser mais gratas às igrejas e às famílias que levam os seus filhos
a purificar o seu caminho e ser bons cidadãos. Irmãos, começa dentro de casa. Esse ponto 1.1 ele nos diz o seguinte: primeiro, marido e esposa como uma única pessoa, assim como a palavra de Deus nos ensina. Mas como assim, irmão? Como uma única pessoa. O esposo fala português, a esposa ela tem que falar português. Ela não pode falar o outro idioma. Por quê? Como assim? O que acaba acontecendo? O filho, ele vai começar a identificar esses pequenos pontos. Não, peraí. Se o meu pai não me deixa fazer isso, a minha mãe deixa, eu não vou pedir para o meu pai, eu vou pedir para minha mãe. E assim vice-versa. Mas quando os dois andam de acordo, falando o mesmo linguajar, tendo a mesma pronúncia, se ele chega, pai, você deixa? Não. Chega na mãe, mãe, você deixa? Não. Só que agora tem uma segunda parte aqui, irmãos, que diz assim, ó, o virtual não preenche o vazio do homem. Esse virtual é nada mais, nada menos do que o mundo virtual. Esse virtual não é apenas uma palavra fictícia. Ele existe. E hoje, principalmente, nós temos três mundos. Três mundos. Esse, que é o físico, nós temos o mundo espiritual e agora, recentemente, o mundo virtual. Para que os irmãos compreendam um pouco, esse mundo virtual ele é tão imenso também que eu estava vendo um estudo, tem pessoas comprando terreno, já estão vendendo terreno no mundo virtual. Tem alguns nomes que eles dizem, o Anderson já deve ter visto falar, você já ouviu falar da geração nova era? É algo de 1999, para que os irmãos compreendam do que eu estou dizendo. É uma grande organização que assim, vem ao longo dos anos. E agora, principalmente no século XXI, ela se estabeleceu com mais força. Por quê? Qual parte que é mais difícil? Eu parar 30 minutos, sentar com o meu filho, eu pegar o celular e entregar na mão dele. Aí vem a segunda parte, irmãos, eu vou corrigir meu filho, eu vou brigar com ele, eu não vou deixar ele fazer isso. Mas, no mundo virtual, ele pode ser o que ele quer. Ele vai ter os amigos que vai conversar com ele aquilo que ele quer ouvir. Tanto que o negócio é distorcido. E isso, assim, nós vemos, não é da agora, não. Desde quando se foi criado o celular e a internet. Quando não tinha muito acesso, muitas conexões, era mais fácil. Hoje está mais complexo. Por quê? Eu proíbo, naquele minuto que você deixa, que eu deixo meu filho brincar, ele conversa com o colega, não, mas meu pai não me deixa fazer isso. Não, mas é engraçado, o meu já deixa. Ele falou, sem problema nenhum. Aí, aquilo ali, para o filho, você é o chato. Você é o quadrado. Você é aquela pessoa que não pode fazer nada. Não, mas fulano pode. Aí vai chegar um certo ponto da vida que vai acontecer o quê? Eu quero ter a minha própria independência. Eu quero isso aqui, pronto, acabou. O que acaba acarretando essa pequena situação? Sociedade fraca? Por que uma sociedade fraca? Tudo que eu peço para Deus, Ele me dá? Ou Ele vai me dar aquilo que realmente é de acordo comigo, aquilo que vai suprir realmente a minha necessidade? Ou eu pego, eu não vou dar conta de aceitar um não como a resposta. Ou seja, eu vou tentar pôr um limite, não vou conseguir. Isso que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Por isso que eu citei que é uma sociedade fraca. Às vezes acho que
por conta da criação. Não. A criação de antigamente para de hoje mudou pouquíssimas coisas. A diferença é que antigamente não se tinha muito acesso à internet, como já tem. Então, ou seja, os mais velhos param para poder ensinar os mais novos. Não, eu já sei. Eu já vi no YouTube. Então, assim, é interessante, é bom, é bom. Porque tem muitas coisas que nós, como os mais velhos, nós vamos aprender com os mais novos. Mas também devemos tomar bastante cuidado com o que os nossos mais novos estão aprendendo. Amém? Amém. Alguns aspectos, tópico 1.2. Alguns aspectos que evidenciam a importância da família para a sociedade, para evitar a degradação moral, para evitar a promiscuidade, para evitar crianças desamparadas e moradores de rua, para evitar as dependências das drogas, álcool e tabagismo. Para a igreja, lares sadios, igrejas fortes, famílias curadas, igrejas abençoadas. Para o casal atender a necessidade efetiva do homem e da mulher, pois são carentes de afetividade, amor, carinho, atenção, presença e reconhecimento. Irmãos, eu estava vendo uma reportagem há um tempo atrás sobre essa questão dos moradores, não posso nem usar esse termo, assim, moradores de rua, pessoas em situação de rua. Esse é o termo mais apropriado. Pessoas em situação de rua. Justo. Eles, eu estava vendo no levantamento, boa parte deles, infelizmente, vem de famílias desestruturadas. Mas como assim? Falta de atenção, falta de carinho, esses são os principais. Mas, ultimamente, a palavra não. O que eu disse no começo, a famosa independência. Não, mas tudo bem. Você não vai me dar não? Vai. Sai. Infelizmente. Por quê? Foi lá no berço. Onde até, inclusive, entra nesse mesmo tópico ainda a relação de professor e família. A educação, ela começa em casa. A escola, ela entra com a responsabilidade apenas de conceder o conhecimento. E, infelizmente, muitos pais pegam o filho e jogam de paraquedas dentro da escola. Falam assim, se vira. Aí, isso por que eu estou entrando exatamente nesse tópico? Eu tive algumas reuniões no colégio onde meus filhos estudam, o diretor comentando esse tipo de assunto. Que professor não, é o próprio professor, ele não tem autoridade mais em cima dos alunos. Não estou nem falando em questão de educação, estou falando só de autoridade. Então, e ele alertando que os pais, ultimamente, não andam educando os filhos em casa. Querem que os pais ensinem e eduquem também. E sempre é algo que vem de berço. Preste atenção em algo que eu vou dizer. Aquilo que nós fazemos, onde nós estamos, nós fazemos em qualquer lugar. É algo incrível. E criança não é diferente. Criança, ela copia o pai, a mãe. E aonde ela estiver, ela fazer algo, pode ter certeza que em casa não é diferente. Ela faz também. Por exemplo, da escola dela, a direção pedindo para os pais mais cuidado com a higiene dos filhos. Olha, quando nós chegamos, os pais, cuidem mais dos seus filhos, da higiene, do subaco, tudo mais. Os pais, você pode, gente. Quer que eu me seja independente? Não, vai sozinho, fica sozinho, assim não. Uma certa idade, quanto é mais novo, é porco. Essa questão é o seguinte: devemos ensinar o caminho. Devemos ensinar o caminho. Mas como assim, irmão? Nós devemos ensinar o caminho. Não devemos tirar
da criança essa independência, porque toda criança ela tem essa pequena independência, mas ela tem. Mas devemos fazer o quê? Estar junto, orientando ela. Vistoriando, exatamente. Não, peraí, mas você lavou direitinho o pé? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. E não pegando e lavando para ela. Porque quando estiver maior, ela não vai lavar. Ela simplesmente vai ficar parada esperando alguém vir e fazer para ela. Amém? Famílias 1.3. Famílias estruturadas prestam uma relevante contribuição aos governos. Uma família onde os seus componentes são criados dentro de um padrão de moral, disciplina e tem um relacionamento de respeito, amor e carinho, forma pessoas emocionalmente fortes e mentalmente preparadas para a vida. Isso aqui foi o que eu disse. Quando falamos em instruir, ensinar o caminho, fala sobre isso. A criança, ela deve crescer aprendendo o significado das duas palavras, que é sim e não. Vai vir os porquê? Vem. Por que vem o porquê? Porque ela é curiosa, ela quer saber, ela quer ter uma justificativa. Então, nesse ponto, devemos obter um pouco mais de conhecimento para poder lidar com esse momento, porque faz parte. Foi o que eu disse no começo, ou seja, a criança, o que ela faz, em determinado lugar, ela vai fazer nos outros ambientes também. E aqui, nós contribuímos para o governo. Por exemplo, segurança pública. Um dos maiores, segundo algumas pessoas que a gente estava conversando, a área carcerária nossa, ela é repleta de pessoas que conhecem o Evangelho. Mas por quê? Será que foi falar para fazer? Falar para não fazer? Será que foram bem instruídas? Será que elas tiveram alguma opção de escolha? Ou será que elas tiveram que ir ou ir mesmo? Porque se não fosse, acontecia algo com elas. É algo assim que, querendo ou não, afeta a sociedade atual. Porque quando a revista ela nos traz, nos ensina que a família, ela anda junto com a igreja, o porquê que essa pequena parcela da igreja, ela está dentro dos presídios? Devemos analisar e ver o que acabou levando essas pessoas para aquele lugar. Amém? Professor, sim? voltando ao tópico anterior sobre a criança, né? O CMEI mesmo, eles trabalham muito a autonomia da criança, né? A criança lá, que ela já aprende a comer sozinha, se vestir, tomar banho. Ela trabalha muito, você estava falando aí sobre não dar banho na criança com uma certa idade, né? Ensinar ela e acompanhar. Ela faz esse trabalho lá, né? Tem muitas crianças que saem lá já praticamente independentes, assim, em questão de se cuidar, né? Da higiene, do vestir roupa sozinha, que lá era até 4 anos. Assim, eles chegavam lá de 4 anos, não sabiam nem vestir uma roupa. Eles chegavam lá e aprendiam, então no final do ano já estava sabendo vestir roupa. Então lá é bem importante o trabalho lá dentro do CMEI. Então, esse trabalho dessa instituição, que é o CMEI, ela é ótima. E eu confesso para os irmãos, quando surgiu a primeira vaga para, se eu não me engano, acho que foi a Isabelle, e do CMEI, eu refuguei. Confesso para os irmãos. Falei, não, eu estou aqui em casa, eu trabalho no outro horário, eu consigo ficar com eles aqui. Para que eu vou mandar para o CMEI? Aí minha esposa bateu o pé, não, leva lá. Não,
vamos lá, vai a Isabel, Josué é filho. Aí quando eu fui perceber, foi o que ela acabou de dizer. A criança, ela vai desenvolvendo. Ela vai desenvolvendo. E outro detalhe. A fala também, desenvolve a fala. Lá eles têm as pessoas capacitadas para poder instruir. Vai ensinando, ensinando, ensinando. E detalhe, eles acompanham. Algo que eu até inclusive eu falei ontem, aqui na nossa consagração, sobre escolha, opção de escolha. Lá nesse CMEI, eles ensinam também. Isso é de suma importância para as crianças. Por quê? A criança ela tem que começar a aprender a obter as suas escolhas. Não, mas eu quero fazer isso aqui. E nós, como pais, nós sabemos que vai dar errado. A gente chega e orienta, olha, vai dar errado. Não, mas eu quero. Ok. Faz e vai ter a primeira experiência dele. Ah, pai, mas deu errado. O que a gente tinha conversado? Eu te avisei, a velha frase. E isso, irmãos, não é para a maldade da criança, pelo contrário. É para que quando ela venha atingir a maioridade, ela sabe o que ela vai escolher. Ela vai saber diferenciar do certo, do errado, do bem e do mal. Ela vai pegar e falar assim, não, peraí, isso aqui já aconteceu comigo lá atrás. Pelo incrível que pareça, eu era pequenininho, mas eu não me recordo. E isso é de suma importância. Através disso aí, nós conseguimos evoluir, ir evoluindo na sociedade. Amém? Tópico 2. 10 minutos? Tópico 2. Vivendo em crise por não ter uma família. Coisa desagradável é quem não tem uma família para refugiar-se, ficar protegido, amparado, resguardado. Tópico 2.1. Quem tem uma casa não quer dizer que tem um lar. Irmãos, eu já ouvi bastante sobre essa pronúncia. Aquela detalhes, não são pessoas de fora. Eu já ouvi pessoas dentro de igrejas falar assim, nossa, eu tenho que mesmo ir embora da minha casa? Será por quê? Ou às vezes, no ambiente de trabalho, olha para o relógio, nossa, está acabando o expediente. Ah, mas meu amigo, vamos embora para casa, tomar um banho, descansar. Pronto. Não, você não está entendendo. Eu vou chegar em casa e vou cansar mais que um pouquinho. Irmão, agora aquela história que diz que o filho falou para o pai assim, ô papai, vamos lá dentro da igreja, porque lá na igreja você é tão bonzinho, né? Você não fica lá agora, porque o pai era crente, chegava em casa e quebrava o pau. As panelas não criavam lá. Batia nas crianças, espantava os filhos, respeitava a esposa. Então, é isso aí, né, que Deus vê. Porque Deus não trabalha com a nossa aparência, de chegar aqui bonito na igreja e tal. E lá dentro de mim, de você e da minha família, como é que eles estão? Eu estou falando que eu amo meu filho, eu te amo. Minha filha, eu te amo. Minha filha, eu estou aqui do teu lado para te ajudar. Ó, amor, eu te amo. Ó, esposa, eu te amo. Aí não tem isso. Aí quebra o pau. Aí dentro da igreja é profeta, canta, ele faz tudo. Isso aí não funciona. A igreja começa dentro da nossa casa. A adoração, exatamente. Tudo começa lá. É lá. Lá. A igreja começa dentro da adoração. A igreja em si, né, somos nós. E a adoração, o respeito, o amor, tem que começar de nós, né? Aí os bichinhos dele falou, meu pai está educado na igreja, é tão bom, lá dentro de casa, quando chega em casa da igreja, é aquela luta. Então Deus se preocupa com isso aí hoje com as famílias. Porque tem muito filho rebelde que saiu, foi para as drogas, para o mundo aí, mas não foi falta de ensino. A gente não pode generalizar isso, né? Justo. Não é porque não foi ensinado. Foi ensinado, mas quiseram tomar outra direção quando eles ficaram adultos. É a questão da escolha, Né? exatamente. Agora, enquanto nós estamos
temos que ir mostrando Jesus e fazendo a nossa parte, também cedendo. Porque tem pai que é do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. O Espírito Santo é que dá direção para os pais cuidar dos filhos. Porque se o pai regaçar a manga e for do jeito dele, ele perde o filho dele para o diabo. E isso é só questão de tempo. Porque, igual eu falei no começo, eu proíbo tudo, 100%. Mas tem aquele coleguinha lá virtual que é 100%, ok. Não, para mim você pode fazer tudo. Aí às vezes a criança, o que acontece? Ela sai de um determinado estado e vai para o outro. Chega lá, não encontra nada, ninguém, e vai viver o quê? Situação de mundo. E assim vai prolongando. Agora, em relação a essa da família, foi algo que eu disse no começo. Esposo, esposa tem que falar a mesma língua para conseguir ensinar os filhos. Por quê? Não adianta você apenas virar. Vou pegar eu como exemplo, virar para o Josué e falar assim: Josué, você vai estudar de Gênesis e Apocalipse todo dia. E eu mesmo passar o dia inteiro na Netflix. Irmão, não funciona. Faz o que eu mando, faz o que eu falo, não faz o que eu faço? Não vai. E assim, outros assuntos também. Porque às vezes a pessoa fala assim: não, é porque eu sou maior. Eu sou seu pai, você tem que fazer o que eu mando. Gente, ok, concordo, autoridade. Mas tem que ver até onde que vai esse limite também. É o que a missionária Grace falou. É porque tem que ter cuidado, irmão, Fred, com machismo. Tem muito pai que é muito machão. Eu tenho experiência dentro do meu pai. Meu marido, minha menina não podia nem mostrar o joelho. Ele era muito autoritário. Isso aí não funciona no lar cristão. O que funciona no lar que tem o Espírito Santo de Deus? O amor. Meu filho, eu quero que você leia o livro de Apocalipse todinho, mas o papai vai ler com você, tá bom? Então, o filho tem aquele apoio e não aquela exigência. Você tem. Não. Eu não sei se você não ouviu aquele caso lá de Santa Catarina, que aconteceu anteontem. Um pai com um filho que matou o pai, e aí o delegado ficou abalado com o que ele falou para o delegado. Um menino de 18 anos. Você não viu não, né? Não. Depois você vê lá. Você viu? O propósito dele era matar o pai e a mãe, mas a mãe escapou. Aí ele. Já está esfaqueada para ser mal. Aí ele falou para o delegado, sabe o quê? Que o pai dele era muito ruim para ele. E lá na empresa onde ele trabalhava, o pai dele, pode você ver como é perigoso, uma exaltação no coração do pai e da mãe também. O pai, ele tem que saber lidar com o filho, principalmente na adolescência, irmão. Estou falando isso, eu tenho experiência de vida e tenho experiência de fé. Aí falou para o delegado: não, porque ele me destratava lá na empresa. Ele me tratava igual os outros funcionários lá. O que aconteceu? Já pegou isso no coração desse menino? Pode ser ter. Aí misturou com a maconha, que ele já estava revoltado. O que ele fez, irmão Fred? Foi lá, pegou o coleguinha: vamos matar meu pai. Meu pai é rico. Nós vamos vender essa empresa, nós vamos comprar uma chácara e vamos fazer lavoura de maconha. E eu vou ficar com a metade e tu com a metade. O delegado estava lá, com o depoimento do menino. Aí o que eu pensei na hora? Eu falei: Jesus, o que é isso? O que aconteceu, Senhor? Aí a gente, com as experiências que a gente tem de vida, eu falei: será que foi falta do amor? Será que foi falta de amor, de conversar, de apoiar, de ajudar? Ou esse menino só teve cobrança toda a vida cobrando, o pai cobrando, o pai cobrando? Então, tem que ter muito cuidado os pais hoje, hein? Tem que ter cuidado. Quando meu marido falava que a minha menina não ia nem mostrar o joelho, depois ele viu essa aqui com as pernas tudo de fora, de short curtinho. Vai funcionar você exigir? Você tem que conversar. Você tem que falar: meu filho, olha, o papai te ama, o papai vai fazer o melhor para você. E mostrar
Você tem que falar para o meu filho, olha, o papai te ama, ó, o papai vai fazer o melhor para você. E mostrar o amor. Quando Deus fala a vara, corrige o teu filho com vara, não é o cacete, não. A vara é a palavra. A vara é a palavra com amor. Porque se os pais não mandar isso aí, quando eles crescerem, eles vão matar os pais. É tanto que é igual que a missionária quando ele está falando aí, ó. Tem mais uma também. Devemos manter um diálogo com nossos filhos, lembrando que cada um na sua posição, E mostrar o amor. apoiando, amando e disciplinando. Por quê? Como assim o apoiar? Olha, meu filho, pode dar errado? Pode. É a sua escolha. Vai ter uma consequência. Mas uma coisa eu posso te dizer: durante a sua colheita, eu posso te ajudar em oração. Eu não vou poder tomar a sua dor, mas te apoio com oração, te ajudo com oração. Por quê? A decisão ela é individual e a colheita também ela é individual. Não vai ser da seguinte forma: eu faço um tipo de plantio para a vida do Josué. Não, eu faço para a minha vida. E assim minha esposa faz para dela, Josué faz para dele. Então, mas o diálogo, é ele que consegue unir, é ele que consegue identificar aonde que eu obtenho as falhas. E através do diálogo consegue chegar em um acordo. Amém? Essa questão aí, eu vou entregar. Essa questão aí, missionário, desse pessoal de Santa Catarina, caracteriza algo que foi proibido, dentro do lar, mas o amigo, ele dá a sugestão. Por que a gente não pode pegar e montar algo para nós? Por que da importância do diálogo? Não é errado o filho trabalhar com o pai. Pelo contrário, é certo. É tanto que experiências passam de pai para filho e também passam profissões desse mesmo formato. Mas lembrando que, mediante ao diálogo, mediante a conversa, meu filho, o negócio é o seguinte: dessa porta para dentro, nós estamos na empresa. Aqui dentro, todo mundo é funcionário. Porta para fora, nós somos amigos, nós somos família. Por quê? Tem que haver separação. Porque senão o que acaba acontecendo? O serviço está dentro de casa e a casa está dentro do serviço. Ninguém vai conseguir identificar quem é quem no final. Mas o problema ali, pelo discernimento que eu tive, irmão, esse menino, ele não teve o amor. Ele teve tudo. O pai deu tudo. Deu roupa de marca, deu tudo. Deu comeu as melhores comidas, a casa muito boa. O menino teve tudo. Porque tem pai que dá o que o filho quer. E não é assim. Tem que dar o que o filho precisa. Sim ou não? Aí o que acontece? O menino teve tudo, mas não teve o amor. É o mais importante. Aí tudo o menino tinha. Aí o menino não deu conta, Aí como ele não teve o amor, aí ele cresceu, não deu conta de respeitar o pai e a mãe. Não deu conta de respeitar. Foi isso que aconteceu. Às vezes meus filhos falam, a senhora bateu demais em nós. Não é que eu bati demais. Naquela época, nós corrigíamos nossos filhos dele. Só que é assim, irmão Fred. Mas eu corrigia meus filhos, eu abria a Bíblia, ensinava para ele, depois abraçava ele e dizia que eu amava eles. Eles estão de prova aqui. Claro, eu orava. Falava, olha, a mamãe e o papai vai fazer com a mamãe e o papai não, porque o pai deles não batia não, peraí. Aí eu falava, a mamãe vai fazer isso porque eu te amo. Eu te amo, por isso que a mamãe corrigiu. Orava e punha a mão neles. Mas fui dura. Agora, irmão, hoje, o pai pega o celular, bota na mão do menininho de 5 anos. O menino, quando tiver 10 anos, ele já sabe de tudo. Ele não quer obedecer mais. Irmãos, não nos espera. Eu já quero estar agradecendo a Deus por essa oportunidade e aos irmãos
que vieram, devolvo para o Anderson e dar continuidade. Aleluia, obrigado, meu Pai. Meus irmãos, o nosso maior problema, como pais, é que pensamos que temos que dar amor só quando é criança. Só quando é do tamanho da Esther, da Jordana, da Lana, não. Do tamanho do Samuel, do Kennedy, da Sara, da amiga dela, que os pais têm que abraçar também esse filho que te ama. Mas muitos, não. Só quando é pequenininho. Ah, é bom, mas e quando cresce? Quando você cresce, seu filho cresce com amor, proteção, igual a irmã falou, ó, eu te amo, mas aqui também está a vara. Né? Porque Deus nos corrige, por que Deus nos corrige? Porque Ele ama. Né? Tanto que essa correção ela faz parte, mas, lógico, a correção, não o espancamento. Não o espancamento. Nós temos que ser temperados. Nem tudo, nem só sim e nem só não. Uma hora é sim, uma hora é não. Por que muitos filhos rebeldes, igual a irmã Dani falou, do jovem lá que morreu, tudo para ele era sim. Aí quando teve um não, não, eu não vou resolver então. Morreu. Tanto que tem um relato do jovem que estava para ser executado, e o último pedido dele era ver a mãe dele. Quando ele viu a mãe dele, ele teve a oportunidade de falar face a face com ela, ele pega e arranca o nariz dela no dente. Ele arranca, já sabendo que ele ia morrer. Aí ele vira para ela e responde: isso é por causa dos não que a senhora nunca me falou. Por que ele estava preso? Por que ele ia para pena de morte? Porque somente sim pegou e teve que roubar. Ele aprendeu a roubar. Então ele mesmo cobrou da mãe dele depois. Se a senhora tivesse me falado um não, poderia ter me mudado. Então aqui tem ouvido Souza, né? Então os irmãos nos agradecem por aqui agora. Os irmãos veem, tem todos. Foi bênção. Fazer uma oração aqui, logo eu posso ter pegar para a irmã Cinéia. Mas já conheço Cinéia. Vamos focar de pé? Fazer a oração? Vamos fechar os olhos e falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esse ensinamento, Pai. Foi bênção, meu Pai, que possamos, Senhor, instruir, amar os nossos filhos, meu Pai, que possamos levar nos caminhos que o Senhor nos ensina, meu Pai, que a tua palavra, Senhor. Pai, eu sou todos os pais que estão aqui, para que o Senhor possa dar para eles sabedoria e entendimento, meu Pai, em relação aos filhos, Pai. E também os filhos com os pais, que possam ser filhos obedientes, tementes ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que eu e minha casa, meu Pai, seremos ao Senhor. Nós e nossa igreja, meu Pai, que vamos todos morar no céu, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nos ensina, Senhor Jesus Cristo, a esse caminho, meu Pai,